Você é da turma, como a maior parte das religiões e filosofias espirituais, que acredita que a vida continua depois da morte? Ou você é da turma que acredita que morreu e acabou? Hoje eu vou falar um pouquinho desse tema tão desconfortável, porque hoje é finados. Fica aqui comigo que o meu olhar é um olhar de celebrar a vida. Este canal, falo de novo para você, é feito de coração. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo esse canal e tecendo pontes aqui comigo para seu desenvolvimento, para sua evolução, se inscreve, eu vou ficar bastante feliz. Eu já vou te contar de cara. Eu sou da turma que acredita na vida como um contínuo e que a gente passa aqui diversas vezes pelas várias existências. Mas vamos começar aqui com uma coisa que é certa. Corpo físico. Todos nós sabemos que esse corpo físico não vai durar para sempre. Nenhum corpo físico vai durar para sempre. A morte do corpo físico é esse lugar de silêncio, falta de movimento e de entrega desta matéria. E aí a gente vai passando um pouquinho, indo para o corpo emocional. Quando a gente fala das emoções, a morte ela vai causar para quase todas as pessoas, a morte de alguém vai causar tristeza. A morte de uma pessoa querida vai trazer tristeza para a gente. E eu vou te lembrar que essa tristeza é uma tristeza pela perda, né? Mesmo quem acredita que a vida continua, a tristeza ela está ligada à perda de tudo que é possível com o corpo físico. A perda de poder andar com essa pessoa, conversar, ouvir a voz dessa pessoa, abraçar, beijar, estar junto dessa pessoa. Essa é a perda que tanto dói, mesmo para quem acredita, né, que a vida continua. A outra emoção muito ligada à morte, mas aí é quando a gente fala da própria morte. Algumas pessoas têm essa emoção também com a morte de pessoas queridas. É o medo. A gente às vezes tem muito medo de perder alguém querido e a gente tem muito medo da própria morte. Seja um medo da morte em si, seja um medo do que precede a morte, alguma dor, alguma doença, ou das formas, né, com as quais a gente pode sair aqui da existência, né, com as formas que a gente morre. Seja um medo do que vem depois, né, para quem acredita no depois, tem um desconhecido ali que às vezes também dá muito medo para as pessoas. E aí eu vou falar duas coisas a respeito dessas emoções. A primeira, que é a tristeza, eu sempre gosto de lembrar todo mundo, meus clientes, que a tristeza vai vir pelas pessoas que você amou muito ou ainda ama muito. Ela vai estar ligada a isso. Se você não amasse tanto, não teria tanta tristeza. Então, olhe mais para o amor. Olhe para esse amor que mora ainda em você ou morou em você. Com relação ao medo, obviamente, a gente tem muitas coisas em processo terapêutico, mas minimamente eu convido as pessoas a se aproximar um pouquinho mais do tema. Quando a gente tem muito medo, a gente precisa se aproximar, trazer um pouco do desconhecido para o conhecido, vai aliviando um pouquinho esse medo. Então daí eu tenho que passar para a próxima instância, que são os nossos pensamentos, que são esse corpo mental. Você sabe, né, que nós somos seres simbólicos, né, muito simbólicos nós humanos. Então quando a gente fala da morte, não é diferente. Cada pessoa vai ter um olhar, conforme a cultura onde nasceu, conforme a religião ou a filosofia espiritual que pratique. Isso vai mudando, né? Conforme a gente amadurece e a gente vai entendendo mais, esse nosso olhar para a morte vai mudando. As crenças vão nos ajudando, né? A morte ficou um tema muito dentro da religião e do espiritual. Então é nelas que você vai poder achar alguns olhares e talvez algumas respostas para você.
como seres simbólicos. O momento da morte não é diferente de outros momentos e a gente tem rituais para ele. Conforme cada religião, cada cultura, a gente tem a permissão dos rituais. E como a gente faz essa passagem, né? Como a gente faz um velório, como a gente faz este funeral, como algumas pessoas chamam, como a gente faz depois, né? Algumas práticas vão fazer alguma celebração dali a 7 dias, ou dali a um mês, ou dali a um ano. Tem práticas que fazem várias vezes ao longo de alguns anos. Tem cultura que vai sempre ter a data para celebrar quem já foi, para celebrar os antepassados. Então, é cultural isso e religioso. E meu convite para você é, se você está dentro de um olhar, de uma religião ou de uma cultura, mas isso não está trazendo paz para você, amplie seu olhar. Olhe um pouco para outros olhares para a morte de outras religiões, de outras culturas. Vá vendo se isso vai trazendo um pouquinho mais de serenidade para você ir trazendo mais proximidade, mais entendimento a respeito da morte, e isso possa apaziguar um pouquinho aí seu coração com relação à morte de pessoas queridas e com relação à sua própria morte. Quando a gente ainda fala do corpo mental, dos pensamentos e dos simbolismos, o que eu mais gosto é de trazer 2 simbolismos a respeito da morte como morte. Eu digo que a morte é nosso lembrete final de que a gente não tem controle da grande vida. A gente pode controlar nossas atitudes, a gente pode controlar um pouco, aprender a controlar nossos pensamentos, a gente pode controlar um pouco as nossas escolhas, mas tem uma parte que é a vida que traz. E eu falo sempre, né, a gente precisa aprender a dançar com a vida. E do meu olhar, a morte é um lembrete disso, que a gente não tem controle, a gente não sabe quando, como, nem aonde ela vai acontecer, nem comigo mesma, nem com as pessoas que eu amo. Então ela é esse lembrete pra gente. Não tem controle. Você vai ter que aprender a ficar sereno através deste não controle. A morte também é vista, outra metáfora, é essa morte como desapego. Tudo que você tem, inclusive seu corpo físico, você vai ter que desapegar para poder atravessar esse portal. Deixa eu te lembrar, desapego é se eu tenho apego e eu solto. Não é se é algo que eu não me importo. Se eu não me importo, eu não estou apegada. E mais uma coisinha que eu quero te lembrar da morte como simbolismo, é que a gente fala sempre, né? A morte, ela é vivida sem ser esta final da existência, ela é vivida várias vezes ao longo da vida. A gente tem algumas pequenas, médias e grandes mortes ao longo da vida. A gente vai ter que deixar a nossa criança embora para vir o adolescente ou a adolescente. A gente vai ter que deixar esse adolescente ou essa adolescente embora para eu me transformar numa jovem ou um jovem. A gente vai ter que dar tchau para esse jovem, para essa jovem, para eu me tornar uma adulta mais madura, mais maduro, e assim por diante. A gente também tem outras, né? Algumas culturas, alguns olhares dizem que a gente morre todo dia e que a gente nasce no dia seguinte diferente do anterior, né? Que a gente sempre vive isso, que a gente não está igualzinho ao dia anterior, até porque uma boa parte das suas células corporais também morreram. E a gente tem a morte nesse olhar ainda como a morte nos ciclos, né? Um ciclo se encerra, o outro pode começar. Se um não encerrar, não tem como iniciar outro. Mesmo os que a gente não gostaria que acontecesse,
Vem a vida e traz esse encerramento. Às vezes eu estou lá num trabalho há anos e fui demitida. Veio essa morte, esse encerramento desse ciclo, para eu poder me abrir para algo novo, para algo diferente, para começar um outro ciclo, uma outra história. Então, estas são as metáforas da morte. Se você está aqui comigo ainda, vamos para o olhar da espiritualidade, para o olhar da alma. Eu acredito que a espiritualidade mora em todos nós, inclusive nos que não acreditam que vai acontecer algo depois que o corpo físico morrer. E desse olhar eu olho nessa história de alma. Nós somos alma, e a alma sabe que a vida continua. A alma não teme a morte. A alma, a sua alma encarnada, vai fazer esse caminho de fusão com sua alma superior, com a centelha divina, como se fosse um rio que vai fluindo e vai se fundir com o mar. Deste olhar, a alma é tranquila para atravessar esse momento, esta experiência. E aí eu vou dizer para você, por final, que eu acredito que viver é ir aprendendo a ter mais serenidade através de todas essas mortes, as pequenas, as metafóricas, os ciclos, até a final. E também quero falar para você, se a morte é o nosso lembrete, é o nosso parâmetro, ela é um parâmetro para a gente aproveitar a vida e se lembrar, mesmo você aí que perdeu alguém muito querido, se lembrar, a vida está aqui ainda em você, você ainda está aqui nessa existência. A pessoa se foi, eu sei que dói, mas você está aqui. Celebre a sua vida, especialmente se você olhar para os seus antepassados. Faça valer a pena.